Bem, meus irmãos, eu estou feliz, cada noite mais feliz, com a presença, com a reverência. Hoje nós tivemos um almoço, estávamos lá, minha família, o pastor Braga, o pastor Carnassali, e estávamos conversando ali. Vocês não são obrigados a vir, e vocês estão vindo. Isso demonstra sede de Deus. Entenderam a mensagem, entenderam o objetivo. Eu estou saindo aqui muito realizado, sinceramente muito realizado. Só tenho que fazer uma meia-culpa com vocês. Eu ontem estava me achando aqui o rei da pontualidade britânico-brasileira, que dava-lhe o horário certinho de manhã, pimba, eu estava fazendo oração. Até que o pastor Braga descobriu que aquele relógio está 5 minutos atrasado. Então eu peço desculpas, todos os dias eu estou comendo 5 minutos das aulas aí. Hoje eu procurarei. Não tem problema, né? Não tem problema. Engraçado, o aluno paga e não quer levar, né? Tá bom, pessoal, eu também sou aluno, viu? Sou aluno ainda. Meus irmãos, hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um estudo arqueológico que confirma uma profecia da Bíblia. Só que antes, uma coisa importante, eu tenho que cumprimentar você que está em casa assistindo conosco a Semana de Oração aqui do NASP Campus São Paulo. Nós estamos muito felizes que você esteja aí acompanhando através da internet, na sua casa, e que o Espírito Santo possa estar com você neste momento e que possa tocar no seu coração. Muito obrigado por estar conosco. Como eu estava dizendo para vocês, então, hoje eu quero falar sobre um achado arqueológico que confirma uma profecia da Bíblia. Na verdade, essa pregação de hoje, que é sobre a Porta Dourada de Jerusalém, ela quase poderia ser a pregação central de toda a semana. Primeiro, deixe-me falar com vocês um pouquinho sobre os judeus que não aceitam Jesus como Messias. Vocês sabem, os judeus são o povo da onde Jesus surgiu. Messias é uma palavra muito importante. A palavra Messias, em hebraico, é uma palavra hebraica que nós aportuguesamos. Messias significa o ungido. Eles falam Mashiach em hebraico. Mashiach, o ungido. Então os judeus estavam esperando o ungido de Deus, aquele ser especial que traria salvação, que traria o cumprimento das promessas de Deus, etc. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra Messias foi traduzida para Christos. Christos é Messias em grego. Então, quando a gente diz Jesus Cristo, estamos falando Jesus, o Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias em aramaico. Jesus Christos, Jesus, o Messias em grego. Fácil, né? Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Mas, para os judeus, Jesus não era o Messias. Muitos judeus acreditam que ele era apenas um bom filósofo judeu, nada mais do que isso. Outros vão mais além, dizendo que Jesus era um falsário. A maioria não acredita nele. E muitos já até perderam a esperança de que algum dia o Messias venha. Aliás, para eles é muito importante a vinda do Messias. Alguns judeus, inclusive, aqueles judeus racídicos, aqueles de preto que usam aquele cabelo aqui, já viram? Aqueles judeus mais ortodoxos. Um grupo deles nem reconhece o Estado de Israel. Sabem por quê? Eles argumentam assim, o Estado de Israel só virá quando o Messias vier. E esse Estado de Israel que foi fundado em 47, depois em 48 começou ali, esse Estado de Israel veio pelos socialistas, então não pode ser um cumprimento do Messias. Por isso que você vê às vezes um judeu com Ahmadinejad ali, que é um inimigo do judaísmo. Mas qual o argumento que eles usam para não aceitar Jesus como Messias? Eu vou dar 2 argumentos para vocês. Um deles está nesse livro The Real Messiah, onde esse rabino coloca o seguinte: a principal objeção dos judeus ao Messias dos cristãos está no fato de que ele falhou, não foi bem sucedido. Em que Jesus falhou? Bom, nós temos essa mulher, Amy Jill Levine, ela é uma doutora em Novo Testamento, ela é professora da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, uma universidade nada conservadora, pelo contrário, muito liberal, e ela é uma judia especialista em estudos judaicos do Novo Testamento. E ela falou o seguinte: o Messias, segundo o Antigo Testamento, é alguém que estabelece a justiça em todo mundo. E quando eu olho em minha janela, o que eu vejo que isto não aconteceu.
O argumento dela é o seguinte: se Jesus fosse o Messias mesmo, a Bíblia fala que o Messias estabeleceria a justiça em todo mundo. Mas quando eu abro a minha janela e vejo fome e miséria, eu vejo que a justiça não foi estabelecida. Então o Messias não veio. Como é que eu respondo a esses judeus que não aceitam que Jesus é o Messias? Eu respondo com o próprio documento dos judeus. Você já ouviu falar no Talmud? O Talmud é um dos principais tratados judaicos que nós temos depois do período bíblico. Ele foi composto por mais de 200 anos, começou por volta do ano 70 e vai até o ano 250. O Talmud tem várias passagens ali, tem a Mishnah, tem a Gemara, tem os comentários sobre a tradição dos judeus. E no Talmud, eles sempre escrevem assim. Eu falei alguma coisa errada? Eu vi um... De novo, esse passarinho está vindo, já é a segunda vez que ele vem. Oi? Está assistindo, a natureza está assistindo, muito bem. Venha, passarinho. Às vezes os animais são mais espertos do que o ser humano. Noé fez a pregação lá, os animais aceitaram e se salvaram, o ser humano não. Noé pregou, os animais vieram à frente, o ser humano não. Interessante, né? Eu espero que aqui eu tenha passarinhos e alunos. Amém? Aí professores também, e funcionários, e todo mundo que estiver aí. Bom, pessoal, continuando. Eu falei com vocês que o Talmud era um... Olha, vocês estão rindo? O pássaro pode ser um símbolo da presença de Deus. Uma vez uma pomba apareceu no batismo de Jesus e era Deus através do seu Santo Espírito. Por que eu não posso acreditar nas manifestações de Deus? Eu sou cético demais para duvidar, mas sou acadêmico demais para acreditar em crendices. Então, quando eu acredito é porque tem base. Eu acho que tem coisa que a gente tem que acreditar. Não foi trocadilho acidental, não foi de propósito. Eu sou cético demais para duvidar. Existem coisas que não são coincidência, são providência divina. Eu sou cético demais para acreditar que é coincidência que algumas coisas aconteçam. Mas isso é assunto para uma outra palestra, numa outra oportunidade. Agora, voltando a falar do tratado dos judeus do Talmud, ele sempre escreve assim: o rabino tal comenta que, e o rabino X responde que. No tratado do Talmud, dá a resposta para aqueles críticos de Jesus. Olha o que o tratado diz. O rabino Joshua ben Levi aponta uma dificuldade que ele tinha referente a uma pequena contradição messiânica nas Escrituras. E o rabino perguntava assim, abro aspas, o Messias viria nas nuvens, conforme Daniel 7,13, ou sobre um jumentinho, conforme Zacarias 9,9? Esse rabino tinha essa dúvida, porque quando ele lia o Antigo Testamento, uma passagem mostrava o Messias vindo em poder e grande glória sobre as nuvens. Outra passagem mostrava o Messias vindo humilde sobre um jumentinho. Qual das duas está correta? O que aquele rabino não entendeu, e os rabinos modernos também não entendem, é que ambas estão corretas. Só que entre uma vinda humilde e a outra gloriosa, existe um hiato de tempo. Na primeira vinda, o Messias viria de maneira humilde, por isso Jesus veio humilde. E na segunda vinda, ele virá de maneira gloriosa, com poder e grande glória. Então não há contradição. Jesus veio daquela primeira forma. Aliás, no Antigo Testamento, há passagens que falam que o templo seria destruído, o primeiro templo. E quando o primeiro templo foi destruído, os judeus ficaram desolados. Então Deus prometeu no livro de Daniel que Deus reconstruiria esse templo. E no livro de Ageu, Deus prometeu uma coisa a mais. Eu estou pulando as passagens por causa do tempo. Deus prometeu para os judeus o seguinte: esse segundo templo terá uma glória maior do que o primeiro, porque eu encherei esse templo com a minha glória. O Messias virá até ele. E sabem qual que é o grande nó do judaísmo hoje? É que esse segundo templo foi destruído no ano 70. Se o Messias não veio, então a profecia não se cumpriu. Ou, outra opção, o Messias veio, só não foi reconhecido. O próprio livro de Daniel, capítulo 9, na profecia das 70 semanas, mostra que o Messias viria a Jerusalém e pisaria no segundo templo. Os judeus ficaram tão confusos com isso, que durante um tempo, alguns rabinos no Talmud chegaram a amaldiçoar quem estudasse o livro de Daniel. Porque estava o boato que o livro de Daniel não tinha se cumprido, porque passou o segundo templo e o Messias não veio. Ou seria que o Messias havia de fato vindo e eles que não tinham percebido? E eu vou mostrar para vocês uma prova arqueológica de que o Messias veio e a profecia se cumpriu. E para falar disso, eu gostaria de citar uma passagem da Bíblia com vocês,
Quem está com a Bíblia, abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. E quem estiver sem a Bíblia, é só prestar bastante atenção na leitura que vamos fazer. Lucas capítulo 19, versos 28 em diante. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas 19, verso 28 em diante. Na minha tradução diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Interessante que Jesus estava no norte, ele estava na Galileia. Mas por que a Bíblia fala subindo para Jerusalém? Tem um problema de geografia aqui. É porque, por respeito na tradição judaica, você nunca desce para Jerusalém, mesmo que esteja no norte. Você sempre sobe para Jerusalém. Pode olhar que na Bíblia, todas as vezes que fala geograficamente, fala assim, subamos a Jerusalém. Ascendamos a Jerusalém. Você nunca desce para Jerusalém, mesmo que esteja no norte. Você sobe para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Então responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiu no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O tema básico da nossa semana. Aonde aconteceu isso? O que Jesus quis dizer com essa palavra, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão? Imagine geograficamente Jerusalém. Nós estamos aqui, essa fotografia foi tirada do alto do Monte das Oliveiras. Então, se você estiver do alto do Monte das Oliveiras, é esta cena que você vai ver de Jerusalém. Mas deixe-me atualizar alguns dados no que diz respeito ao que Jesus viu. Aqui, estão vendo essa cúpula dourada? Ela é chamada de o Domo da Rocha. Ela foi construída em 692 d.C. por Omar. Ela é um santuário muçulmano. Não chega a ser uma mesquita. Ela não é uma mesquita. Existe uma mesquita aqui perto, a mesquita de Al-Aqsa, mas não é esta. Isso aqui é um santuário, um lugar sagrado muçulmano, porque o Islã tem a crença de que ali, daquele lugar, Mohammed, o profeta, foi assunto ao céu numa jumentinha. Por isso aquele lugar é importante para os islâmicos. Mas é importante também para os judeus. Sabe por quê? Aonde está essa cúpula dourada, o Domo da Rocha, ficava na época de Jesus o templo judaico. Então ali Jesus via o templo. Aqui as muralhas da cidade de Jerusalém. Atrás de nós, na perspectiva da foto, ficaria Betânia e Betfagé. Então imagina, Jesus desceu da Galileia, veio até Betânia, dormiu na casa de Lázaro, ali aprontou a questão do jumentinho, veio subindo o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no alto do Monte das Oliveiras com a multidão, ele para e tem uma visão de Jerusalém. E Jesus começa a chorar. Ele chora copiosamente. E ele fala: Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ah, Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas para proteger, e você não deu ouvido à minha voz. Se você soubesse o que é devido à sua paz. Jesus fez um trocadilho ali, porque a palavra Jerusalém em hebraico, Yerushalayim, significa habitação da paz. E ele já estava profetizando que a última coisa que iria haver ali era paz, porque eles rejeitaram o Messias. Eu amo Israel. Eu respeito muito o povo israelense e os judeus, mas eu fico triste de ver como a última coisa que você encontra ali é paz.
Agora nós tivemos 2 grupos visitando lá, eu estava com eles. Até nos que levou o grupo, o Vander, da Fly Tour, é membro dessa comunidade aqui. Ele viu e pode testemunhar isso, e as pessoas também. Ali, como qualquer situação, é pânico, é medo, é guerra. Para atravessar a fronteira do Egito, é lógico que eu confesso a vocês, eu tenho menos medo, às vezes, de andar de noite em alguns lugares do Brasil do que em Jerusalém. Mas é triste ver o lugar que era para ser o lugar mais abençoado, cheio de pessoas, é o lugar que tem mais conflito, mais segregação, mais briga por causa de religião. É interessante isso. E o lugar onde tem maior descrença, porque muitos judeus já não acreditam mais em Bíblia, não acreditam em mais nada. Por que Jesus estava montado no jumentinho? Vou explicar a vocês. Jesus vivia na Galileia, o ministério dele era da Galileia. E os discípulos sempre falavam, Senhor, o Senhor tem que se proclamar rei de Israel. E Jesus nunca aceitou isso. Ele sempre foi resistente a ser o Lameler de Jerusalém, o rei de Jerusalém. Ele nunca aceitou. Mas naquele momento final do seu ministério, ele falou, eu vou a Jerusalém. Eu vou me proclamar rei. Os discípulos entenderam e ficaram felizes. E os reis daquela época, quando visitavam um lugar de maneira muito importante, eles não iam a cavalo, eles iam em jumento. Era um sinal cultural da entrada de um rei. Pode parecer estranho na nossa cultura, por que não um cavalo puro sangue bonito, como nos tempos medievais? Mas ele escolhia um jumento. O fato de Jesus montar num jumento foi um recado. Eu sou o rei dos judeus. E é interessante que, diferente do que comemora-se no domingo de Páscoa, no domingo de Ramos, os judeus ali não estavam balançando os raminhos. Não, e Jesus não entrou nas ruas de Jerusalém com o jumentinho, como mostram alguns filmes. Ele só desceu e subiu para Jerusalém no jumento, mas ele não entrou. E a questão dos ramos não era a festa do Luab, não era a festa dos tabernáculos, era a festa da Páscoa. Eles não pegaram os ramos para ficar balançando. Sabe por que a multidão pegou os ramos? Muitos, diz o Evangelho, colocavam capas ao longo do caminho para Jesus passar por cima, como você realmente homenageia um rei. E alguns eram tão pobres, que não tinham capa. Então sabe o que eles faziam? Subiam nas palmeiras, nas tamareiras, pegavam aquelas folhas e colocavam no chão. Nós também estamos com o mestre. Os inimigos de Jesus viram ali uma ameaça. Muitos que estavam descendo aquela multidão eram pessoas que tinham sido curadas por Jesus. Era a festa da Páscoa. A Jerusalém estava apinhada de pessoas de toda parte. Se Jesus operasse um milagre ali, todo mundo ia seguir Jesus, era o fim dos seus inimigos. E pior, grande parte da multidão que descia com Jesus, lembra o detalhe dos ramos no chão? Eram pessoas tão pobres que não tinham capa. E quando os pobres se ajuntam com o líder numa revolução, a revolução é feita. O que aconteceu na França? Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Os pobres apenas guiados por alguns ali, por Robespierre e outros intelectuais. E o medo que Jesus agora levasse-os a uma guerra civil. Por isso que quando Jesus se aproxima e ele começa a descer, e depois que ele enxuga as lágrimas, as pessoas começam a gritar, vamos lá todos juntos, vamos animar o mestre. Baruch atah Beshem Adonai, Baruch atah Beshem Adonai, Baruch atah Beshem Adonai, que significa, bendito que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficaram desesperados e, Senhor, para com isso. Aqui é o templo, é o lugar sagrado. Manda que os teus servos se calem. Reverência. Aí Jesus fala, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A forma como isso está no original grego dá a entender que Jesus apontou para as próprias pedras da muralha de Jerusalém e falou, essas pedras vão clamar que eu sou o Messias. O que Jesus quis dizer com isso? Aquela região ali é uma região muito importante. Eu vou mostrar para vocês um mapa de como seria Jerusalém na época de Salomão. Aqui onde eu estou apontando com laser, ficaria o Monte das Oliveiras. Vou mostrar aqui. Prontinho? Monte das Oliveiras. Aqui tem um vale muito grande. Estão vendo o vale? Esse vale é chamado Vale do Cedron. Vamos decorar? Monte das Oliveiras, Vale do Cedron. Aqui faz um bico que a foto não está mostrando e começa um outro vale do lado de cá, contornando realmente Jerusalém. Esse vale do lado de cá é o famoso Vale do Guiena ou Geena. Na época antiga, os pagãos queimavam crianças em sacrifício ali no Guiena. Havia um deus Moloch. Ele era um deus cabeça de vaca e corpo humano. Ele sentava com os braços assim, eles pegavam crianças
Matavam as crianças aporretadas e às vezes queimavam as crianças vivas também, ali nos braços de Moloch. Então, quando Davi assumiu o governo de Jerusalém, Davi proibiu qualquer sacrifício ali, porque ali era o lugar onde os antigos pagãos sacrificavam crianças. E aquele vale do Guiena, vale amaldiçoado, acabou sendo o lugar do lixo de Jerusalém, onde o lixo era queimado. Por isso que Jesus, fazendo um trocadilho, falou que aquele que chama o seu irmão de idiota está condenado ao fogo do Guiena, que alguns traduzem como inferno, e ficou pensando, Jesus falou de fogo eterno. O Guiena ali era o vale do lixo, era aquele lugar ali. Mas deixa o Guiena para lá, deixa o inferno para lá. Vamos falar aqui, Monte das, Vale do Cedron. E aqui nesse bico ficava o Monte Sião. E aonde está esse prédio aqui? O Monte Moriá. De novo, vou mostrar para o lado de cá. Monte das Oliveiras, Vale do Cedron, Monte Sião, Monte Moriá. Então imagina dois montes, ó. Monte Sião, aí tem uma segunda elevação, Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Abraão quase sacrifica Isaque. E no Monte Moriá foi construído o templo. Salomão construiu o templo. Depois que o templo foi destruído pelos babilônicos no 6º século a.C., veio o domínio persa, e depois os judeus reconstruíram a cidade, e depois veio Herodes, na época de Cristo, e Herodes reconstrói as muralhas e ajuda a ampliar o novo templo. Então nós temos dois templos, um templo construído por Salomão, que foi destruído, e um segundo da época de Jesus, e as muralhas de Salomão, que foram restabelecidas por Herodes. Só que esse lugar é um lugar muito famoso. Vamos recapitular aqui. Monte das Oliveiras, Vale do Cedron, Monte Sião. Por que esse lugar é importante? É que importantes profecias da Bíblia terão lugar ali. Eu não vou ler na Bíblia as passagens por causa do tempo. Eu gosto sempre que a igreja traga a Bíblia e leia na Bíblia. Mas em virtude do tempo, eu vou mostrar as passagens aqui no PowerPoint. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14, verso 4 e 5. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Vamos ver isso aqui? Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Aqui dá o Oriente. Essa parte aqui é o Oriente. Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E sabe por que essa apresentação do Oriente? O Oriente é muito importante na cultura judaica. O norte é geralmente de onde vinha o sofrimento, o castigo. Mas o Oriente era de onde vinha a salvação. Decore isso aqui para você entender a mensagem. Oriente, ou lugar do nascente do sol, a mesma coisa, né? O sol não nasce no Oriente, não é isso? Oriente, ou nascimento do sol, significa salvação. Quer alguns exemplos bíblicos? Onde Deus plantou o jardim do Éden? Na banda do Oriente. No livro de Ezequiel, fala de um anjo com um tinteiro na cintura e um selo de Deus para colocar na testa do seu povo. E aquele anjo vem do lugar do Oriente, do nascimento do sol. Quando você vai para o Apocalipse, no Apocalipse também tem uma cena de selamento dos 144 mil. E o anjo que sela os 144 mil vem do lugar do nascimento do sol, do Oriente. No final do Apocalipse fala do Armagedon. E a batalha do Armagedon prepara o caminho do rio Eufrates para os reis que vêm do lado do nascimento do sol ou do Oriente. A volta de Jesus é uma pequena nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem que vem do lado do Oriente. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então o Oriente é símbolo de salvação. Vamos voltar agora ao texto. Zacarias diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Que vale? O Vale do Cedron. E a metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então virá o meu Senhor Deus e os seus santos com ele. Outra profecia. Joel capítulo 2, versos 32 em diante. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião, lugar do templo, e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e Jerusalém,
congregarei todas as nações e as farei descer. Olha como é que o Vale do Cedron é chamado. Ao Vale de Josafá. Vale de Josafá em hebraico significa Vale do Senhor julga. E ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É curioso que aquele lugar é tão importante que hoje você tem ali uma porta. E essa porta é chamada de porta oriental. Essa porta, estão vendo aqui uma porta? Tem um umbral aqui, em forma de M, ou um número 3 deitado, conseguem ver? Essa porta é chamada de a porta da misericórdia, ou a porta da salvação. Os judeus dão um nome muito importante para ela. Aliás, aquele lugar é tão importante que os judeus acreditam que ali será o julgamento final de Deus. Os muçulmanos também. E os cristãos também. Nós adventistas pensamos assim. Como assim, pastor? Eu nunca ouvi falar disso. Ouviu? Ouviu? Deixa eu falar primeiro dos muçulmanos. Os muçulmanos acreditam tanto que ali será o lugar do juízo último de Deus, que eles construíram em frente da porta dourada, da porta oriental, um monte... O que é isso aqui? Um cemitério. Decora o que eu vou falar para você. Há duas razões por que esse cemitério muçulmano está lá. Eu vou revelar a primeira agora, a segunda só daqui a pouco. A primeira razão é a seguinte: os muçulmanos acreditam que ali será o último juízo de Alá. Então quem estiver sepultado ali vai ter o privilégio de ressuscitar primeiro. Só que não são só os muçulmanos que pensam assim. Se eu descer aqui a porta oriental, a porta dourada, que vale que eu tenho? Vale do Cedron. Nesse Vale do Cedron, durante muito tempo, na época da monarquia, na época dos reis Ezequias, na época de Jeremias, na época de Zacarias, ali os judeus também sepultavam seus mortos. Tanto é que tinha uma técnica, eu até falei com o pastor Braga, eu vou explicar aqui um dos títulos do livro do pastor Braga, sobre ossos dançantes. Com certeza esse livro é baseado na profecia de Ezequiel, que ele fala, ó ossos, profetiza aos ossos, e os ossos começam a dançar, o vale de ossos secos. Conhece essa profecia? Havia o seguinte, o túmulo era feito da seguinte maneira, havia um corredor, mini corredor, e esse corredor tinha várias salas. Quando a pessoa morria, eles colocavam a pessoa, era numa rocha que eles cavavam esse túmulo, eles colocavam um corpo deitado ali. Fechavam a rocha. O corpo ficava ali por 1 ano. Depois eles abriam a porta e só havia ossos. Eles pegavam esses ossos e jogavam nesses lóculos que havia do lado. E o que havia dentro daquele porão? Outros ossos, de outras pessoas que morreram. E eles costumavam dizer, hoje o morto encontrou os seus mortos. Ou os mortos sepultaram o seu morto. Que é tudo para ali. Isso era realmente um vale de ossos secos. Lembra que uma vez na Bíblia diz que colocaram um corpo do profeta Eliseu e um moço foi colocado ali, ele tocou no osso do profeta Eliseu e ressuscitou? É por causa disso, os ossos ficavam ali, vale de ossos secos. Por isso que Deus dá a visão ao profeta, profetiza esses ossos para que voltem à vida. Tudo ali no Vale do Cedron. Porque eles acreditavam que ele era o lugar do juízo final. E hoje, se eu descer aqui, atravessar o Vale do Cedron e subir ao Monte das Oliveiras, o que eu tenho lá? Um enorme cemitério judeu. Por quê? Mesmo motivo dos muçulmanos. Os judeus acreditam que ali será o juízo final, então eles esperam ressuscitar primeiro. E alguns cristãos também fazem aqui perto dessas árvores um cemitério cristão também esperando. Eu, como adventista, deixa-me falar, há muitos não adventistas aqui, deixa eu explicar como é que a gente acredita. Eu acredito na ressurreição final. Como diz no credo, acredito na ressurreição dos mortos. Mas eu não creio que eu precise estar sepultado em Jerusalém para ter uma ressurreição especial. Se o meu corpo for triturado depois de morto, virar pó e ser espalhado no mar, não haverá problema. Deus consegue reunir cada molécula, cada átomo e juntar o meu corpo glorificado de novo, não tem problema. Essa crença eu não partilho com os judeus e muçulmanos. Mas eu acredito que ali será o lugar do juízo último de Deus. Por quê? Segundo o Apocalipse, depois do milênio, a Nova Jerusalém descerá do céu. E o livro de Zacarias, que acabamos de ler, mostra que será ali que a Nova Jerusalém vai descer. E o livro O Grande Conflito também menciona isso.
A Nova Jerusalém, depois do milênio, vai descer justamente no Monte das Oliveiras, que ele vai fender, vai fazer um vale, e ali a Nova Jerusalém vai descer. Então vai ser aquele lugar do último juízo, porque dali Deus vai dar a ordem para que caia o fogo do céu e consuma a terra. Entenderam que eu não falei novidade nenhuma, que você já sabia disso? Então ali é um lugar importante. Mas deixe-me falar da porta oriental. Aqui está a maquete do templo como Jesus viu, que hoje está destruído. Aqui tem a fortaleza Antônia dos romanos que vigiavam os judeus no templo. Jesus desceu e subiu. E essa porta que eu estou apontando aqui, vou apontar do lado de cá, essa porta aqui é a porta dourada, ou porta oriental. Interessante que os judeus a chamam de Sha'ar Rahakmin, ou porta da misericórdia. Os muçulmanos chamam de Tarbah, que significa também porta da misericórdia. Por que a gente chama de porta dourada, ou porta de ouro? Foi um erro de Jerônimo, que ao traduzir a Vulgata Latina, ele confundiu duas palavras em latim e grego. Ele confundiu a palavra aureus com horaia, que significa bela. Pensou que era a porta formosa e acabou traduzindo por a porta dourada, e o pessoal fazendo uma confusão acabou chamando de porta dourada, Golden Gate. Mas não é porta dourada. É a porta oriental ou porta da... Não entendi? Misericórdia. Jesus ali tem aquele diálogo com os fariseus e diz, se os discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas vocês notaram uma coisa? A porta está completamente fechada hoje. Vocês perceberam? Eu mostrei o umbral, mas ela está com uma parede de tijolos. Desde quando ela está com essa parede? Quando ela foi construída? Eu vou pular alguns slides aqui por causa do tempo. Eu tenho uma informação que em 1517, quando a Jerusalém foi tomada pelos otomanos, eles chegaram ali e os muros da cidade da época de Jesus estavam todos cobertos de terra. Porque os muçulmanos tomaram Jerusalém, destruíram parte dos muros, porém parte dos muros ficaram em pé, só que cobertos de terra, estava tudo coberto. Os muçulmanos aproveitaram os alicerces do muro anterior e construíram um muro por cima. Especialmente quem fez isso? Suleimã o Magnífico, em 1542. Ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém. Então aqueles muros que você vê hoje são muros reconstruídos em 1542 por Suleimã. Esses muros estão em cima dos muros da época de Jesus, que não dá para ver, porque estão cobertos. E Suleimã foi construindo. Quando ele começou a construir a porta linda, que falou, essa porta vai dar passagem direto para o Domo da Rocha, para o lugar sagrado dos muçulmanos. Quando ele foi construir, os arquitetos chegaram e falaram, pare a construção, Suleimã. E ele, por quê? Pare, um sultão? Pare. Por que eu devo parar a construção? Olha o que eles disseram para ele. Pare a construção, porque existe uma profecia dos judeus que o Messias deles vai entrar em Jerusalém por essa porta com um grande exército. Então, se você construir a porta, você vai permitir que a profecia se cumpra. Qual a decisão dele? É assim? Mandou tapar de tijolos de cima e embaixo. Ela nem foi inaugurada. Por isso que ela está fechada até hoje. E para garantir que o Messias de fato não entrasse ali, ele fez uma segunda coisa. Lembra que eu falei com vocês de duas razões porque os muçulmanos construíram um cemitério diante da porta? Qual foi a primeira razão? Ressuscitar no dia do juízo final. Segunda razão. O Messias, segundo a crença dos judeus, ele é rei e sacerdote. E segundo os métodos de purificação do judaísmo, um sacerdote não pisa em cemitério, senão ele fica impuro. Então, colocando um cemitério ali, ele impediria que o Messias, sacerdote, pisasse ali. Por isso que até hoje você tem a porta fechada e o cemitério. Agora, isso foi Suleimã. Eu falei que isso foi construído em cima de outra porta, de outra muralha. Será que existe outra muralha aqui embaixo? Existe sim. Vou mostrar para vocês. Interessante que aqui são fotos tiradas de trás da porta dourada, da porta oriental. Lá está o Monte das Oliveiras. Hoje, eles não deixam a gente nem chegar aqui. Eles não deixam escavações serem feitas aqui. Mas existem provas arqueológicas aqui atrás de que aquela porta foi construída em cima de alicerces muito antigos. Eu vou mostrar uma foto aqui, vai ficar claro para vocês. Olha essa foto aqui.
Vocês conseguem perceber uma diferença entre... Vou mostrar do outro lado, pode ficar tranquilos. Entre esse tijolo e os de baixo? Vou mostrar aqui. Conseguem perceber que tem diferença entre os tijolos de cima e os tijolos de baixo? Olha a próxima foto. Os tijolos de baixo não são mais gordinhos que os de cima? Não tem até aqui um vão? Conseguem perceber aqui que tem um alicerce do muro antigo, em cima do qual o muro muçulmano foi construído? Pessoal do lado de cá. Conseguem perceber que há um alicerce do muro mais antigo e o muro muçulmano construído em cima? Então o que eu tenho? Eu tenho uma muralha do tempo de Cristo e uma outra muralha islâmica construída em cima. Porque muita coisa é coberta. Essa muralha que está embaixo, ela foi escavada por esse homem chamado Charles Warren, que eu vou mostrar a foto dele para vocês. E Charles Warren, em 1867, ele escavou uma parte ali e percebeu uma coisa interessante. Na arqueologia, nós percebemos as leis da estratigrafia. Com o passar do tempo, acúmulo de terra, de entulho, vão fazendo que o nível vá subindo. Olha o que Charles Warren escavou e descobriu. Ele escavou embaixo da muralha muçulmana e descobriu que aqui havia a muralha original dos tempos de Cristo. E vou mais além. Ele percebeu que essa muralha tinha dois tipos diferentes de tijolos. Vamos contar comigo. Vocês percebem que o tijolo que está aqui é diferente daqui? E é diferente do de cima? Pessoal do lado de cá. Percebem que o tijolo que está aqui é diferente desse e diferente do de cima? O que hoje arqueologicamente nós deduzimos? Havia uma muralha construída por Salomão, que foi parcialmente destruída por Nabucodonosor. Depois veio Herodes, reconstruiu as muralhas, ajudou, Neemias já havia reconstruído as muralhas de Jerusalém, mas com outros contornos. Herodes pegou restos da muralha da época de Salomão, que passou pela época de Neemias, e aumentou aquela muralha. Aí você pode perguntar, por que a escavação parou aqui? Está notando que foi escavando e parou aqui? Se eu continuasse escavando, onde vocês acham que eu daria? Se a gente continuasse escavando, andando nessa direção da foto, onde é que a gente ia parar? Na porta oriental. Por que vocês acham que eles não continuaram escavando? Porque lá na frente, o que eu tenho? Na frente da porta oriental? Um cemitério muçulmano. E se um arqueólogo israelense macular um cemitério muçulmano, ele está proclamando a Terceira Guerra Mundial. O Islã tem uma lei, todo lugar islâmico, que você não pode macular cemitérios. Por exemplo, quando a gente escava com a Universidade de Andrews, lá na Jordânia, na quadrícula que eu estava escavando, no quadrante que eu estava escavando, eu encontrei ossos humanos. Mas esses ossos não puderam ser levados para datação com carbono 14, nem nada. Eu simplesmente tirei os ossos, entreguei para um rapaz muçulmano, ele colocou num cesto e levou para sepultar de novo num outro lugar. Nós não podemos usar esses ossos em pesquisa, em nada, porque as leis muçulmanas nos impedem. Como a Jordânia é um país muçulmano, nós temos esse contrato com eles lá. Mas Israel não é muçulmano, pastor. Eu sei que não é, mas aquele setor de Jerusalém é controlado por eles. E a prefeitura não quer problema. Entenderam por que a escavação parou? Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Embora a escavação tenha parado ali, em 1969, James Fleming, esse cavaleiro aí, estava tirando fotos diante da porta dourada, da porta oriental. Imagina a cena, vou ficar de costas aqui para vocês entenderem. Em frente onde eu estou aqui, seria a porta oriental. Ele está tirando fotos. Atrás de mim, o que estaria? Cemitério. Você sabe que cemitério, às vezes, a terra é fofa, né? E num descuido qualquer, James Fleming acabou dando uns passos para trás, a terra estava oca embaixo, cedeu e ele caiu. Ele caiu. Naquela época não havia máquina digital nem nada, era máquina normal ainda. E ele só tinha 3 poses. E ele tirou 3 fotografias. Das 3 fotografias eu tenho 2 para mostrar para vocês. Olha o que James Fleming, que na época era professor do Instituto Albright de Arqueologia de Jerusalém, olha o que ele fotografou. Mas eu não quero que você fique preocupado com os ossos. Eu sei que o pessoal já olhou de cara os ossos. Eu quero que você tenha um olhar arqueológico. Tem uma coisa mais importante que os ossos aqui. Primeiro do lado de cá. O que vocês estão observando aqui? Olha o laser. O quê? Vão pensando em me respondendo. Enquanto isso, eu mostro do lado de cá. O que vocês percebem aqui? As pedras estão em forma de... De quê?
de um arco. Vou mostrar a segunda foto, vai ficar mais nítida. Um arco. O que vocês deduzem? Que embaixo da porta oriental existe uma outra porta mais antiga pela qual Jesus passou. A ideia que nós temos hoje é isso aqui, que você tem a porta oriental e embaixo dela existe uma outra porta dos tempos de Cristo que está tapada. Então aqui está o cemitério, a porta oriental e aquela porta tapada. Aqui você tem restos de muro da época de Herodes e de Salomão, e aqui a muralha que Suleimã reconstruiu. Então, quando Jesus veio de Betfagé até Jerusalém, aqui nessa porta ele teve aquele diálogo, na porta oriental, Jesus teve aquele diálogo com os sacerdotes. Alguém pode perguntar, como é que você sabe que foi naquela porta? Por uma questão de geografia. O único lugar que daria acesso para a esplanada do templo, onde Jesus vai, quando ele desce do Monte das Oliveiras, é aquele ali. Não pode ser a porta de Uda que fica do outro lado, muito menos o arco de Robinson, que dava acesso ao sinédrio e não ao pátio. Só pode ser aquela ali. E somente ali Jesus podia ir com um jumento até perto. Ali então teve aquele diálogo. Essa porta, no ano 70, ela foi completamente tapada por entulhos da destruição de Jerusalém, do templo e das muralhas pelos romanos. E essa porta ficou sepultada por muitos e muitos anos. Quando os muçulmanos chegaram no século XVI e reconstruíram o muro, eles iam fazer uma nova porta em cima, mas essa novamente ficou bloqueada. Por quê? Eu vou revelar a você nessa noite por quê. 500 e poucos anos antes de Jesus passar por ali, um profeta chamado Ezequiel teve uma visão. O anjo pegou Ezequiel e levou Ezequiel para várias ruas de Jerusalém, para vários pontos de Jerusalém. E mostrou, veja Ezequiel, olha a feira, olha o templo Ezequiel, olha isso Ezequiel, olha aquilo. Ezequiel ficava vendo. E quando Ezequiel, em visão, 500 e poucos anos antes de Cristo, você que é cético, eu que vou te lançar a pergunta. Como é que alguém pode fazer uma profecia tão precisa com 500 anos de cumprimento? Eu vou mostrar o cumprimento dessa profecia. É porque, sabe, irmãos, eu sou um intelectual, eu sou um crente, mas eu penso. Eu não sou de acreditar em qualquer coisinha. Tem profecia que é igual música de amor quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Chegar aqui à noite e ficar assim, olha, o Espírito Santo está me mostrando que alguém aqui nesta noite está com um problema muito sério na família. Conta uma novidade. Quando eu orei aqui, eu senti que alguém tinha dor nas costas. Quem sentiu dor nas costas, levanta a mão. Eu não estou aqui para insultar a inteligência de vocês. Eu não estou aqui. O NASP não parou uma semana. Não pagou, viu? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Agora eu vou descontar esses 3 minutos, culpa dela, viu? Eu vou atrasar 3 minutos para responder para ela. Não pagou e pagou. Pastor adventista, eu respeito todas as religiões, irmãos, mas como há muitas pessoas aqui que não são crentes, não são nada, eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Eu respeito todas as religiões como eu gostaria que a minha fosse respeitada. Aliás, eu respeito até quem não tem religião. Eu conheço muitos ateus que são mais cristãos do que muitos cristãos. Betinho, por exemplo, era ateu, e alguma coisa me faz crer que mesmo que Betinho não acreditasse em Deus, Deus acreditava em Betinho. Porque a solidariedade que aquele homem fez, eu acho que eu vou ver Betinho no céu. E Betinho era ateu. Ele não aceitava Deus, pastor. Não sei, eu não julgo, o julgamento pertence a Deus. Será que o ateu está recusando a Deus ou está recusando a caricatura de Deus que muitos representaram para ele? Pensa nisso. E eu confesso para vocês que, apesar de respeitar todas as religiões, eu fico muito triste quando eu vejo alguns usando a Bíblia para ganhar dinheiro e maculando o nome de pastor. Tem lugares que eu sei que se eu me apresentar como pastor, o pessoal fala, você também está ganhando dinheiro? Deixa eu falar com vocês, pastor adventista não tem dinheiro para comprar jatinho, nem emissora de TV para ele, nem nada disso. Eu não brinco com o nome de Deus. Mas eu tenho um salário muito bom. O NASP pagou um salário que, nem que eu tivesse 10 jatinhos e 20 emissoras de TV, eu teria como pagar. Essa atenção que vocês estão tendo aí agora e esse carinho. Isso é o meu 14º salário. Quando alguém para e fala assim, poxa, pastor, olha, meu pai gosta muito do seu programa, eu te assisto. Ó, pastor, eu te vi no Jô, pastor, eu orei por você. Pastor, eu estou te seguindo no Twitter. Pastor, muito obrigado, os seus sermões me ajudam. Isso aqui é o 14º salário. Porque tem pessoas, coitadas, que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Eu tenho mais.
eu tenho a alegria de viver, eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho um lar que dá vontade de voltar para Ele, eu tenho uma vida de sofrimento que foi coroada por vitórias com Cristo Jesus, eu tenho uma palavra de ânimo para falar para você aqui do púlpito. Eu sou muito rico, então respondendo, o NASP pagou muito bem pago. Voltando aqui ao ponto, eu falei que eu não estou para insultar vocês. E eu vou mostrar uma profecia que se cumpriu realmente. E eu sou cético demais para acreditar que foi coincidência. Qual profecia? 500 e poucos anos antes de Jesus, eu falei que teve uma profecia de que profeta? Ezequiel. Ezequiel, capítulo 44. Eu podia ler na Bíblia, mas só para ganhar tempo eu vou ler também aqui no PowerPoint. Repito, irmãos, eu gosto de ler direto aqui no texto. Estou usando aqui apenas para ganhar tempo. Olha que, lembra o contexto? O anjo pegava Ezequiel e mostrava partes da cidade. Quando Ezequiel passou com o anjo em visão pela porta oriental, a porta da misericórdia, que mostra a salvação, a porta estava fechada. Aí Ezequiel ficou em pânico. Se a porta está fechada, então não haverá misericórdia, não haverá salvação. E o pior, no hebraico não tem tempo verbal, tem modo verbal. Na forma como está descrito no hebraico, diz que a porta estava fechada com violência. Assim diz o texto. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior da porta do santuário, a qual olha para o oriente, é a porta oriental. A qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Aí Ezequiel falou, então a salvação não veio. E Deus falou, calma, sabe por que ninguém passará por ela, Ezequiel? Porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. 500 e poucos anos depois disso, Jesus vem num jumentinho por essa mesma porta que ele viu em visão, que Ezequiel viu em visão. E Jesus naquela porta diz aos fariseus, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E depois Jesus passa por aquela porta, pouco tempo depois o templo é destruído. Os romanos então colocam um entulho bloqueando a passagem por aquela porta. Vem o passar dos anos, dos séculos, vem os muçulmanos, vem Suleimã, reconstrói as muralhas, faz uma nova porta em cima. E mesmo essa nova porta, ele também fecha, bloqueia, sem saber que assim ele estava ajudando a confirmar o cumprimento de uma profecia que já havia acontecido. O Senhor, Deus de Israel, passou por aquela porta. Por isso que se você for a Jerusalém hoje, meu irmão, você vai ver esta porta fechada. Um testemunho silencioso, porém vivo, de que o Senhor, Deus de Israel, passou por ali, que a profecia não é um engodo, que Deus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus passou por ali. Entende o título dessa semana? As pedras clamarão? Estão clamando, olha lá. Toda vez que eu vou a Israel e eu vejo essa porta, é o lugar que mais me emociona em Jerusalém. Porque ela está dizendo, o Senhor Deus de Israel passou por aqui. Você é inteligente, entendeu o que eu quis dizer. Deixa eu dizer só um desejo que eu tenho para a sua vida agora. Com tanta evidência, por que você não deixa o mesmo Jesus que passou pela porta dourada em Jerusalém, passar pela porta do seu coração também? Dá essa chance. Confia em mim. Não confia em mim, confia em Deus. Vale a pena. Deixa Deus entrar aí, você vai ver a grande transformação que Ele vai fazer na sua vida. Sua vida está boa, vai ficar melhor. Está melhor, vai ficar supimpa. Está supimpa, vai ficar perfeita. E quando você tiver problemas e provações, você vai sentir que você não está sozinho. Deus está com você. E você e Jesus serão a maioria. A maioria esmagadora. Eu tenho isso por experiência própria, não por ler em livros. Deixa Ele passar na porta do seu coração. E que a porta do seu coração também se feche para a maldade, para o ódio, e seja um testemunho de que o Senhor Deus de Israel passou por ela. Como aconteceu na porta dourada de Jerusalém. Pense nisso. E amanhã eu quero encontrar com você de novo para mais uma mensagem em nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a oração final. Obrigado, Senhor, porque nós temos tantas evidências históricas, arqueológicas e lógicas que testemunham que o Senhor realmente nos deu uma revelação através da palavra escrita e através da palavra encarnada, Jesus Cristo. Queremos conhecer mais, Senhor, dessa palavra. Queremos conhecer mais dessa mensagem. Queremos conhecer mais deste Messias. Esse Messias que veio a Jerusalém e prometeu nos levar um dia com Ele para a nova Jerusalém, a mansão celestial.
Enquanto esse dia não chega, Senhor, perdoa as nossas faltas e pecados e abençoa cada um agora e também os nossos entes queridos por nós aqui representados. Eu te peço não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês.